Nos próximos capítulos da novela Terra Prometida, Mara vai se dar mal. A vilã vai pagar pelos erros que ela cometeu. Eu vou te contar detalhadamente como isso vai acontecer no decorrer desse vídeo. A coisa começa a ficar feia para o lado da vilã. Exatamente no momento em que o líder acredita na palavra de Raabe e desconfia da palavra dela. Pois é nessa hora que o líder de Israel bola um plano para desmascarar a mau caráter. E para colocar o plano dele em ação, ele resolve pedir ajuda justamente para o esposo dela. Então, o amado de Aruna vai falar com aquele que não é o amado de Mara. Ahiud pergunta para Josué no que ele pode ajudá-lo. O líder fala para o esposo de Mara que o assunto que ele tem para tratar com ele é desagradável, mas necessário. Diz que acredita que ele também está sendo enganado, por isso resolveu falar com ele, pedir a ajuda dele. Diz que o que está acontecendo é muito grave. Ele acredita que ele pode ajudá-lo a resolver aquele assunto. Pode ajudá-lo a pôr um ponto final na desconfiança dele. O pai de Ioná diz para o amado de Aruna que é só dizer no que ele pode ajudá-lo, e ele ajudará. Fala para o líder que ele pode contar com ele. O líder diz que é muito bom saber que pode contar com a ajuda dele. E em seguida conta que aconteceu algo muito suspeito. Ahiud escuta atentamente o que o líder diz. Josué conta que Raabe sentiu um cheiro que não tinha nada a ver com o acampamento, pois aquele cheiro ela só havia sentido lá em Jericó, e ao perceber que o cheiro estava vindo do celeiro, ela foi até lá e encontrou objetos de cultos cananeus, e se surpreendeu ao ver que Mara estava escondida lá. Ahiud fica perplexo nessa hora. Ele sabe muito bem que a esposa não é flor que se cheire, mas jamais passou pela cabeça dele que ela chegasse a tanto. Enfim, ele fala para o líder que nem sabe o que dizer. Josué conta que antes mesmo de Raabe ir falar com ele sobre o acontecido, Mara foi e contou para ele uma história totalmente diferente. Conta que Mara falou para ele que ela chegou no celeiro e encontrou Raabe com as imagens. O líder deixa bem claro para o esposo de Mara que ele não acredita na versão da esposa dele. Diz que honestamente ele não acredita que Raabe iria retroceder. Fala que desde quando ela vivia lá em Jericó até aquele momento lá no acampamento, ela tem demonstrado a sua fé inabalável no Deus de Israel. O esposo de Mara fala para o líder que ele realmente tem razão. Fala que realmente Raabe tem demonstrado grande fé no Deus de Israel. Diz que ele também não acredita que Raabe seja capaz de fazer o que Mara disse que ela fez. O líder se aproxima do esposo de Mara e pergunta se ele também acredita que aqueles objetos podem pertencer à esposa dele. Nessa hora, o pai de Ioná fica em silêncio. Não diz nem que sim e nem que não, mas faz o que disse para o líder que faria. Ajuda o líder a descobrir a verdade. Josué explica para o esposo de Mara detalhadamente o plano dele. Ahiud vai para a tenda dele para colocar o plano do líder em ação, mas é obrigado a adiar, já que Mara não está na tenda quando ele chega. Algum tempo depois, Mara chega e percebe
o comportamento diferente do esposo e pergunta o que está acontecendo. Ele fala que precisa ter uma conversa muito séria com ela. Diz que descobriu que ela se perverteu. Pergunta como ela foi capaz de abandonar a fé e começar a cultuar deuses cananeus. Pergunta como ela foi capaz de tentar fazer com o bebê de Raabe o que tentou fazer. A vilã fica sem palavras nessa hora. Ailde diz que ele tem provas que ela fez aquilo. A vilã fica sem saber o que fazer. Por isso, se apavora e pergunta como foi que ele descobriu. Ailde acaba deixando a esposa ainda mais confusa ao dizer que então realmente tudo é verdade. Só então ela percebe que falou mais do que devia. Por isso, trata rapidamente de tentar convencer o esposo a não dizer nada a ninguém. Fala que ele é o marido dela e precisa ficar do lado dela. Ailde fica em silêncio nessa hora. Jamara, mesmo apesar de estar em apuros, fica curiosa e pergunta como foi que ele soube, e leva um baita susto ao ouvir a voz de Josué, que fala para a vilã que o marido dela soube da verdade do mesmo jeito que ele. Diz que os dois ouviu da boca dela. Nessa hora, a vilã se apavora e fala que houve um mal entendido lá. O líder diz que ele ouviu tudo e ouviu muito bem. O esposo diz para a vilã que não adianta mais mentir. Fala que ela foi desmascarada. Diz que ele jamais imaginou que passaria tanta vergonha daquele jeito. Fala que ele nem sabe o que dizer. A vilã percebe que não adianta mais negar. Por isso, muda sua estratégia. Ela fala para o líder e para o esposo que ela só fez o que fez porque foi obrigada. Ailde pergunta como assim? Novamente ela mente descaradamente. Diz que Racal a forçou. Nessa hora, o líder fala que se ela está dizendo a verdade, ela fala que ele pode acreditar. Diz que ela está. Josué continua. Diz que se ela está dizendo a verdade, então por que ela continuou cometendo o mesmo erro, mesmo depois que Racal já não poderia fazer mais nada, nem contra ela e nem contra a família dela. A vilã fica sem ter o que dizer nessa hora. O esposo pergunta e como ela explica aquilo. Ela continua em silêncio, por não ter o que dizer. Nessa hora, o líder de Israel diz para a vilã que agora que ele já sabe de toda a verdade, não tem mais risco dele cometer nenhuma injustiça. E logo em seguida ele avisa que ela está presa. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.